A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmãos, quero fazer menção de uma palavra aqui que aparentemente algumas pessoas entenderam, mas a realidade, na verdade, é outra. O capítulo 8 do livro de Amós, no seu verso 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que existem muitas falácias na boca dos homens dizendo ser Deus. Que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, que Deus falou aquilo outro. Muitos até adivinham alguns fatores que estão para acontecer e acontecem. Mas no meio disso, irmãos, é óbvio e verdade que Deus ele tem os seus servos que estão falando sim a verdade. Só que isto é um número muito pequeno que não dá para ficar notório no meio da humanidade. Pois é bem verdade que Jesus ele vai pedir aos discípulos que orem ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros, porque a seara na verdade é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Então Jesus ele também vai frisar e vai dizer que muitos falsos profetas surgiriam, né? E se possível forem enganariam os escolhidos. Então, observando o número de pessoas que verdadeiramente servem a Deus, na Bíblia ele vai ser sempre pequeno. E o número de pessoas que não falam de Deus sempre vai ser grande. O pedido do Senhor da Seara para poder orar para que envie ceifeiro é porque está em falta de ceifeiro. A Seara está em falta de ceifeiro. E a palavra que Jesus diz sobre os falsos ministros, ela é multiplicativa, né? Então, ele é uma ordem crescente. Se nós observa no Velho Testamento, Elias profetizando em pauta, não é só Elias que tem de profeta, irmãos, entenda isso. Mas em pauta, profetizando no momento, é Elias. E do lado dele, 400 de Azera e 450 de poste ídolos. Ou seja, metade Baal, metade poste ídolos. Ou seja, Azera, como preferir a interpretação bíblica aí. Então, ou seja, 850 profetas profetizando uma profecia contra um profeta profetizando uma profecia diferente. Então, se naquele tempo, irmãos, ainda Jesus não tinha anunciado a multiplicação dos falsos profetas, existia esse fator, imagina hoje. Imagina hoje. Imagina hoje, irmãos. Então, essa palavra sede e fome da palavra de Deus, isso foi um período que Deus nos trouxe, né? Na passagem do Velho Testamento para o Novo. Hoje, irmãos, essa palavra ela já se cumpriu entre nós. Ela já não existe mais. Por quê? Porque se nós observar, irmãos, as pessoas estão com sede. A gente observa as pessoas correndo atrás de profecia, atrás de profeta, atrás de uma profecia, de uma palavra. E a gente olha a sede das pessoas. A sede das pessoas está eminente, irmãos. As pessoas falou que tem revelação, as pessoas aglomeram. Falou que Deus vai falar, as pessoas aglomeram. Só, irmãos, que a verdade é essa. A verdade é essa, irmãos. Paulo vai dizer no capítulo 4 a Timóteo que pregue a palavra no tempo e fora de tempo, porque os dias viriam que seriam trabalhosos, que
que o povo amontoariam para si doutores segundo as suas concupiscências, tendo comichões nos ouvidos, para não ouvir a verdadeira doutrina de Deus. Ou seja, então essa fome que esse povo tem, meus irmãos, já vou explicar. Essa fome que esse povo tem não é de ouvir a Deus. Porque quando Deus fala, eles sentem repúdio. Quando o homem de Deus fala, eles sentem repúdio, meus irmãos. Eles abominam. Eu vou falar uma palavra aqui, irmãos, bem complicada e bem difícil de ser aceita e de ser compreendida. Mas é uma verdade, irmãos. O diabo está pregando nas redes de comunicações, irmãos. O diabo está pregando nas redes de comunicações. Por quê? As pessoas não têm prazer para parar para ouvir a Deus mais. Na igreja a gente chega, o povo canta, canta, pula, sapateia, corre, entrega profecia, faz tudo. Quando dá a hora da palavra, entra uma fadiga no povo. O povo começa a andar bebendo água, o povo começa a olhar no relógio, o povo fica inquieto, conversa com o irmão do lado. Então a gente observa que na hora da palavra entra uma fadiga no povo. O povo não tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Jesus, quando ele prega no seu sermão profético, a gente for pregar o sermão profético, a gente fica dias pregando o mesmo sermão e não consegue sair dali. Por quê? Porque é uma palavra extensiva, uma palavra bem explicada, bem elaborada e bem extensiva. Então, naquele tempo, o povo sentava e ouvia Jesus. A gente vê Esdras, irmãos, no raiar do dia, colocando o povo diante da palavra, e o povo em pé ouve a palavra até a volta do meio-dia, em pé, irmãos. E depois disso que eles ouvem essa palavra em pé, eles caem de joelho, caem com a cara na terra em pranto, adorando a Deus e se arrependendo dos seus pecados. Então veja, irmãos, o tempo de pregação de Esdras, lendo o livro da lei para o povo, e o povo em pé, não é sentado. Hoje o povo sentado não consegue ficar meia hora ouvindo a palavra. Não consegue ficar uma hora. Passar de a pregação durou uma hora, o povo já começa a querer ir embora. Tem gente que pega a bolsa e vai embora, irmão. O pregador pregando, o povo está indo embora. Agora imagina Extra pregando e o povo em pé ali. Por que que Deus se deleitou neles? Por que que Deus os perdoou? Por que que Deus trouxe sobre eles um temor? Por que que Deus se compadeceu deles naquele tempo? Hoje as pessoas querem que Deus se compadecem delas, irmão, mas eles não têm tempo para Deus. Não tem. Não tem prazer na palavra de Deus. Aí o diabo começa a pregar, irmão. Como é que o diabo prega? Vou explicar agora. Com versículos cortados pelo meio. Com versículos cortados pelo meio. Com versículos isolados fora da ordem. É assim que o diabo prega. É assim que ele engana, irmãos. Por quê que ele consegue enganar? Porque realmente está escrito, né? Realmente está escrito. Realmente está escrito, meus irmãos. Ó, e diz: se tu é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos a teu respeito para que te guarde e não tropece numa pedra, não, que nunca tropece em alguma pedra. Então, ele pega um versículo pela metade, ou até mesmo inteiro, e aplica ele fora do local exato de ser aplicado. A palavra de Deus, ela tem um tempo determinado e a direção exata. Ela tem a direção exata, irmãos. Ela tem a direção exata. Ela tem a direção exata. Então,
Se nós aplicarmos ela fora da direção, ela não é Deus. Ela não é Deus, irmão. Deus não fala fora do caminho, fora da direção, não, irmãos. Vamos lá. Então, como que ele faz? As pessoas estão sem tempo, estão afadigadas. O que as pessoas estão vivendo hoje? Eu vou falar agora sobre isso, uma explicação do que está acontecendo. Por quê? As pessoas estão ficando depressivas. O diabo está jogando depressão nas pessoas. Por quê? O que é depressão? O que um depressivo sente? Uma intensa tristeza. Eu nunca sei, eu falo isso aqui pelo Espírito Santo, eu nunca estudei esse negócio, não sei o que o médico fala sobre isso. Isso é pela revelação de Deus que Deus me falou como é que um depressivo sente. Eu vou falar alguns fatores, não vou falar todos porque vai ficar extensivo demais explicar e vai ficar ali, né? Aquele coisa. E o que ele sente? Ele sente um diminutivo na sua existência, ele sente a pessoa mais inferior entre as outras, ele se sente incapaz, ele se sente mal amado, ele se sente muito triste, ele sente vontade de nunca ter existido, ele se autodiminui, ele sente uma tristeza profunda. Então, o que as pessoas querem hoje? Olha o que o diabo está fazendo com vocês, meus irmãos. Não estou aqui dizendo assim, falando uma palavra para poder matar os depressivos. Estou falando uma palavra para vocês acordarem. Que quem está fazendo isso com vocês é o diabo. Por quê? Porque vocês não precisam se sentir mal amados. Porque se vocês fossem mal amados, Deus não tinha deixado vocês vencer milhares de milhares que lutou contra você no ventre. Deus não teria deixado você sobre a terra hoje para ouvir essa palavra, para Ele dizer para você que Ele te ama com um amor tão grande que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, então como que Ele não te ama? Como que você é mal amado? Só que o diabo, ele torce isso, irmãos. Olha só. Porque nos últimos dias, Timóteo vai falar capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, aborrecedores, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Então, irmãos, o amor de si mesmo é o que as pessoas ficam buscando. Por isso eles buscam os líderes segundo as suas consciências, ó. Os líderes segundo as suas consciências pregam com boca de dragão. Eles amassageiam o seu ego. E as pessoas hoje buscam isso, amassejamento de ego. As mulheres vão para o espelho, vão para as boutiques e compram roupas e vão para o espelho para saírem na rua e alguém dizer assim: Nossa, como você tá linda! Que roupa maravilhosa! Que cabelo! Gente, você tá top! É isso que as pessoas buscam. Vão para a internet, posta fotos querendo o quê? Ganhar like, coraçãozinho, que linda. Oh, que beleza, gente do céu. Olha aí. Então as pessoas estão em busca disso. Então o incontentamento entra quando ela olha para o lado e vê uma outra que foi mais bem sucedida com ela. Isso já é obra demoníaca, irmãos. Aí ganhei pouco, aí já fica aborrecida. Aí eu não ganhou nada, não sei como é que vai funcionar isso. Aí fica ali, entristecida, cabisbaixo, se sentindo mal amada. Por os homens ser amantes de si próprio, os maridos perdem a visão, não dá o devido amor que Cristo mandou amar a esposa, como ele amou a igreja. As esposas não se posicionam para receber esse amor e aí o diabo vai trabalhando. Aí o diabo vai trabalhando. Aí vem o diabo na internet pregando. Você que se sente triste, não se sinta isso, não sei o quê, porque Deus é contigo. Deus será contigo quando você aprender que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. As pessoas outrora
elas sabiam que elas eram feitas à imagem e semelhança de Deus, que elas eram imagem e semelhança de Deus e que elas eram feitas perfeitas perante o Senhor, que ela não precisava de elogios humanos para poder se sentir bem, porque elas já se sentiam bem por ter o privilégio de ter nascido à imagem e semelhança de Deus. Por isso a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Então hoje as pessoas querem a aprovação dos homens. Tudo que elas fazem, elas querem que os homens aplaudam elas. Sabe por que que os profetas crescem, multiplicam na sua falsa profecia? Sabe por quê? Porque você dá ênfase para eles. Quando ele prega que vocês não gostam da mensagem, eles mudam a mensagem para agradar vocês. Os profetas querem pregar aquilo que agrada a vocês. E neles pregar o que agrada a vocês, vocês vão os aplaudir, vocês vão andar atrás deles, eles vão se sentir também importante e vai continuar enganando vocês. Quando o profeta ele vem para agradar a Deus, ele confronta isso que você está vivendo e fala contra o que você está apresentando. Aí você o rejeita. Quando você o rejeita, você rejeitou a Deus. Aí multiplica o engano. Aí multiplica o engano. E você vai enganando e sendo enganado. Então, meus irmãos, temos que entender que os caminhos de Deus não é o nosso caminho. Então, Deus nunca vai falar conosco de acordo com as nossas concepções, irmãos. Deus ele vai falar segundo a reta justiça. Então, aí vem aqueles versículos cortados pela internet. Cortado, te dando ênfase a continuar errando. Deus é contigo. Deus é contigo. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Irmãos, cuidado com isso daí. Quando Deus fala que nenhuma ferramenta vai prosperar, ele tem uma base estrutural em cima dessa mensagem, irmãos. Por quê? Porque em cima dessa mensagem vem uma que conclui dizendo: se vós for desobedientes, será devorado pela espada. Então a ferramenta vai prosperar assim contra você quando você desobedecer. Se eu pego esse versículo e falo, nenhuma ferramenta vai prosperar contra você, eu estou te induzindo a quê? A acreditar naquilo que você não está vivendo. Eu, para me falar isso com você, nenhuma ferramenta vai preparada contra ti prosperará. Primeiro eu tenho que falar que você tem que se consertar com Deus. E depois que você se consertar, eu posso dizer que as ferramentas não vão prosperar contra você. Mas enquanto você estiver vivendo na mentira, a palavra é se conserta, arrependa. Por quê? Porque o machado está colocado na raiz de toda a árvore. Aquela que não produz bom fruto será cortada. Então, o diabo está pregando na internet com versículos cortados. Você é servo de Deus, você tem que comer o melhor dessa terra, meus irmãos. Aí pega aquela feijoada carnal e lança para você comer. Para você comer o melhor dessa terra, irmãos, você tem que obedecer. Você tem que andar na palavra. E o que é o melhor dessa terra, irmãos? Para o homem, servo de Deus. Eu falo para o ímpio agora. Para o ímpio, sabe o que é o melhor dessa terra, irmão? Luxúria, poder, exaltação, mentira, adultérios. Como assim adultério? Todo mundo sabe que adultério é um pecado, sim. Mas quando você se prostra diante da imagem de escultura, quando você se prostra diante do dinheiro, diante da fama, diante da grandeza humana, é adultério, irmãos. É adultério, você está adulterando contra Deus. Deus não te fez para viver prostrado diante disso. Vocês não têm lido na Escritura? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Como prostrais diante dessas coisas? Não sabe que quem prostra diante dessas coisas é pobre, é um desgraçado, é um miserável, é um cego e ainda por cima está nu? Cego, arruinado, sem vestimenta. É isso as pessoas que se prostram diante disso. Então, meus irmãos, as pessoas vivem buscando isso.
E quando elas buscam o ego amassageado, que ninguém amassageia, ela entra em depressão. Aí dá uma impressão que Deus abandonou essa pessoa. Dá uma impressão que Deus ele não olhou para essa pessoa. Mas não foi Deus, foi ela mesma que se atolou na mentira do diabo. Ela mesma que se atolou. Ela mesma que se diminuiu. Ninguém falou que ela é pequena ou que ela é isso ou aquilo. E ainda que falar, a Bíblia diz que perto está o Senhor. Quem pode me julgar? Quem há que possa me condenar? O único juiz que existe diante do povo de Deus se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está como nosso advogado e virá como nosso juiz para julgar as causas daqueles que andaram na perfeição, para julgar a causa daqueles que andaram na imperfeição e absolver aqueles que andaram em perfeição com Deus. Então, irmãos, amantes de si mesmo, para que eu vou amar a mim mesmo? Se a Bíblia diz, irmão, no caminho perfeito, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que o amor é benigno, é sofredor, não busca o seu próprio interesse. Para mim andar com Deus, se eu buscar o meu próprio interesse, eu vou virar um falso profeta, irmãos. Porque o meu próprio interesse é o quê? Que as pessoas recebam. Irmãos, a tristeza corre atrás da meu coração. Eu vim pregar esse áudio aqui com o coração tão... Eu nem falei nisso, mas agora como entrou essa parte, meu coração tão despedaçado, irmãos, tão entristecido por olhar pelo estado da igreja, que nem sei como que eu estou aqui pregando. Então, o amor, ele não busca o próprio interesse. O meu interesse seria o quê? O que seria o meu interesse? Falar algo aqui que vocês iam gostar de mim. Falar algo aqui que vocês iam aplaudir e iriam, né, falar assim, nossa, esse pastor, esse homem é uma bênção. É isso que o meu ego quer, irmãos. Mas se eu olhar para Deus, irmãos, eu vou ver que Deus quer que eu fale a verdade. E essa verdade que eu vou falar, ela vai ferir a minha alma. Por quê? Porque ela vai ser rejeitada. Por quê? Porque ela vai ser banalizada. Eu fico olhando, irmão, a gente fica caçando ego, a gente olha para Jesus. João deitava a sua cabeça e inclinava no peito de Jesus. Que amor maravilhoso, que comunhão. Pedro dizia que jamais trairia Jesus, que ele morreria por Jesus. Jesus fez tudo de mais maravilhoso, foi companheiro deles, defendeu eles em tudo. Os escribas e fariseus chegavam para poder, seus discípulos, isso, aquilo. Jesus, não, eu estou com eles, não tem problema, eles não jejuam porque eu estou com eles. Se eles não jejuam, o que tem isso com vocês com isso? Para que eles vão jejuar também se eles estão com o noivo do lado? Vai chegar um dia que eles vão jejuar, mas não agora, deixa eles em paz. Jesus defendia eles em tudo, irmãos. O diabo veio para poder, ciranda com Pedro, porque Pedro quer ver se ele vai aguentar. Faz com Pedro que nem fez com João, um exemplo, né? Jesus falou, não, pai, não deixe isso acontecer com meu filho, não deixe isso acontecer com Pedro, não, que ele não vai aguentar. Jesus cuidou deles, irmãos. Como ele diz lá em Israel, quantas vezes, como a galinha quis ajuntar os seus pintinhos para cuidado, quis eu te ajuntar para cuidar de vocês não quiseram, Israel. Então Jesus cuidou deles, irmãos, e os defendeu em tudo. Eles erravam, Jesus ia ali, os ensinava, os exortava, e alguém vinha querer condenar Jesus, tira a condenação daqui, porque eles são meus. Eu que tenho que cuidar deles, eu que estou zelando deles. Com tudo isso, quando Jesus está na cruz, irmãos, cadê eles? Isso faz parte, irmão, do ministério. Você que prega, você que faz a obra, entenda isso. Isso faz parte do ministério de Deus. Então, meus irmãos, parem de buscar ego para vocês. Passa a entender o valor que vocês têm pelo sangue de Jesus. Olha que sangue precioso que foi derramado, meus irmãos, por resgate da sua alma. E veja o valor que você tem, ponto.
E tudo que vir sobre você, irmão, olha para a cruz e veja o que foi sobre Jesus, ele não devendo. Tem coisa que vem sobre você porque você procurou, porque você fez errado, porque você foi negligente. E olha para Jesus, o tanto de coisa que veio sobre ele sem ele dever nada. Tudo para quê? Por causa disso que você faz errado, para te dar perdão do seu pecado e você se converter. Então lembra que você fez errado e se converte, arrependa, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E esse mesmo sangue te comprou com um valor precioso, irmãos. Como que você vem dizer que não tem valor nenhum, que você não é nada, que você não vale nada, que você tem que morrer? Como assim, irmão? O diabo quer matar, irmão, a sua esperança. O diabo quer tirar de você, irmãos, aquilo que é de mais precioso. Então, para de buscar ego. Para de ficar na internet vendo esses versículos isolados, irmão, que massageia seu ego, mas não cumpre nada na sua vida. É mentira, irmão. É mentira. É mentira, é isolado, irmãos. Até para orar, irmão, para nós orar a Deus, nós temos que estar debaixo da lei. Não, debaixo da lei não. Deixa eu explicar isso melhor. Debaixo da lei está o filho da desobediência. Mas até para orar nós temos que cumprir a lei. O que é cumprir a lei? Andar em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. Então, Paulo fala aos Romanos capítulo 8, todo aquele que está em Cristo Jesus não está debaixo da lei. Por quê? Porque a lei veio para os infiéis, para os irreligiosos, para os desobedientes ao evangelho de Deus. Então, eles estão debaixo da lei. Nós estamos no cumprimento da lei. Em quê? Em Cristo Jesus, que nos purificou de todo o nosso pecado. E nós arrependidos andamos segundo a sua palavra. Então, andando segundo a sua palavra, nós não estamos debaixo da lei, estamos guiados pelo Espírito do Senhor. Então, até para nós orar a Deus, nós temos que estar vivenciando a palavra, porque senão nossa oração se torna abominável. Provérbios 28, 9. Até nossa oração se torna abominável, meus irmãos. Então, esses versículos isolados, irmão, não te levam a nada. O que vai te conduzir à perfeição, ao caminho perfeito de Deus, é a palavra da justiça de Deus. Essa vai te levar a Deus. Esses versículos isolados, cortados pelo meio de internet, não te levam a Deus, não, irmãos. Tira um tempo para Deus, meus irmãos. Tira um tempo para ouvir a Deus e vai aprendendo, porque quando você tirar esse tempo, Deus vai ir te ensinando, você vai ir tendo prazer nas coisas de Deus. Você que não tem prazer nas coisas de Deus, você está longe de Deus, irmãos. Você está longe de Deus. Você está longe de Deus, meus irmãos. Quando o crente tem prazer em Deus, irmãos, ele, tudo que fala de Deus verdadeiramente, ele está ali, ó, prestes para ouvir. Então vocês têm que tomar cuidado, meus irmãos, para conhecer aonde Deus está. Vocês têm que tomar cuidado. Quando vocês ouvirem um versículo cortado pelo meio na internet, quando vocês não precisam deixar de ouvir, vocês têm que ir na original dele e observar o que ele requer de nós. Está escrito, meus irmãos. Dará ordem a teus anjos a teu respeito, a todos os teus caminhos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você está guardado. Salmo 91 é o mais lido entre a humanidade. Observa que coincidência, né, irmão? Logo o Salmo 91 que ele usou lá na tentação. Olha bem, irmão. Olha bem. Pega o Salmo 91 e observa o princípio da leitura para vocês verem. Aquele que habita, aquele que habita. Ou está dizendo assim, todos habitam no escudeiro. Não, aquele separou uma classe. Está separando uma classe, não está generalizando. Uma classe, aquele que habita. Aquele que habita está generalizando uma classe.
no esconderijo no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi no Senhor. Então, quem vai descansar em Deus? Quem pode descansar em Deus, irmãos? Senão aqueles que com Ele andam. Uma mulher chega perto de Jesus, ela estava longe de Deus. E ela fala: Senhor, minha filha está mal, rogo que me ajude. Jesus vai dizer assim: é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos? Ou seja, ela estava se alimentando com os cães, ela estava vivendo como cão, ela não estava vivendo como filho. Só que, irmãos, o coração dessa mulher, quando ouve falar de Jesus, se aquebrantou. E a humildade, irmãos, ela gera uma virtude muito grande no amor de Deus em favor nosso. Ela vai ser fiel em dizer verdadeiramente: Senhor, eu tenho comido com os cães, mas bem sei também que os cães comem da migalha que cai da mesa. Então, olha, meus irmãos, a fidelidade dessa mulher ao se apresentar a Deus. Então Jesus se move de íntima compaixão pela fé dela, pela postura verdadeira dela diante dele. E Jesus se compadece dela. Jesus vai se compadecer de você quando você reconhecer perante a Ele o seu erro, a sua falha, a sua iniquidade. Aí Ele vai se voltar para você. E Ele se voltando para você, irmãos, Ele vai falar diretamente com você. E vai te dar o escape desse sofrimento. Vai te dar o escape desse fracasso que você está vivendo. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, o que é que está te afligindo? O que está te matando? Você vai para a internet buscar uma palavra, talvez você está com uma enfermidade. Esses versículos isolados não vai curar a sua enfermidade, irmãos. Não vai. Não vai. Ai, talvez você está passando uma depressão. Esses versículos isolados só vai aumentar a sua depressão, irmão. Por quê? Porque você vai crer naquilo que não vai te ajudar. E aquilo que não vai te ajudar não vai levar você a nada, a não ser a piorar a sua fé e a sua confiança. Mas eu ouvi um versículo isolado que mexeu comigo. Então você pega a Bíblia Sagrada e vai lá onde está esse versículo escrito e abre ele e vê o que Deus requer para você tomar posse daquele livro. Como que toma posse daquele versículo? Não é pegar ele sem mudança, sem estrutura nenhuma, sem crer no Deus da verdade. Não tem como. Deus não divide a sua honra. Vocês sabem disso. Deus não divide a sua honra, irmãos. E se não foi Deus que mandou esse camarada falar esse versículo isolado, ele não vai honrar esse versículo. Ele só vai honrar o versículo na vida daquele que ele mandou falar. O que está te afligindo, meus irmãos? O que está te corroendo? O que está te matando? O que está jogando você para baixo? O que você tem buscado de Deus e que você não tem alcançado ainda? Faça como aquela mulher agora, se humilha diante dessa palavra genuína de Deus agora. Se humilha agora, irmão, em nome de Jesus. Se humilha agora. Se humilha agora. E se essa palavra é de Deus, ela vai te alcançar, meus irmãos. Se essa palavra que eu prego, se esse evangelho é o de Deus, irmãos, ele vai te curar. Ele vai te libertar. Ele vai restaurar a sua casa. Ele vai restaurar a sua família. Ele vai fazer proezas no seu coração. Ele vai trabalhar em seu favor. Mas antes de tudo isso, ele te diz: arrependa do teu pecado para receber o dom do Espírito Santo. O que Pedro está dizendo? O dom do Espírito Santo é o poder que Deus prometeu aos apóstolos. É o poder que Deus prometeu aos apóstolos, e o poder de Deus cura a enfermidade. O poder de Deus restaura a família. O poder de Deus sara a enfermidade. O poder de Deus restaura a vida espiritual. O poder de Deus restaura a vida conjugal. O poder de Deus restaura a saúde. O poder de Deus derrota os demônios. O poder de Deus prospera. O poder de Deus multiplica pães, meus irmãos.
Coloca a mão no seu coração e reconheça a Deus agora como Deus fiel. Reconheça que Ele é fiel, reconheça que Ele é santo, reconheça que Ele é justo. Reconheça que você tem andado errado perante a Ele, reconheça os teus caminhos tortuosos. Arrependa desses caminhos agora. Arrependa da sua ignorância, arrependa da sua incredulidade, arrependa do seu coração malvado se apresentando diante dele, querendo forçá-lo a desfazer a tua palavra. Deus não vai desfazer a tua palavra, porque está escrito: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É um mandamento perpétuo, irmãos. É um mandamento perpétuo. Alguém diz assim: a palavra do Senhor se renova. A palavra do Senhor não se renova, irmão, mas ela é mandamento perpétuo, ela é perfeita. O que se renova é as misericórdias de Deus, irmãos. É o escape da palavra que está te dando direito de arrependimento. Porque se a misericórdia de Deus não renova para você se converter, o juízo já chegou para você. Então, enquanto o juízo não chegou para você, ela se renova, te dando direito a passar pelo dia do juízo, liberto do teu pecado. Porque a palavra não pode se renovar, porque ela é perfeita. O que se renova é aquilo que está imperfeito. Então, a misericórdia se renova para você consertar a sua vida. Porque se ela renovar a palavra está desconcertada e ela não está. A palavra é perfeita, irmãos. É mandamento perpétuo a palavra de Deus. Ela é para todo sempre, ela não passa, ela não muda. A Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus e sou o mesmo de ontem e de hoje e sou eternamente. Eu não mudo, diz o Senhor. Jesus diz que ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. João diz que ele é o verbo de Deus, o verbo de Deus. João torna a dizer no capítulo 5, no verso 7, são três, capítulo 5, epístola, são três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Ele é a palavra de Deus, ela não muda. Jesus não muda, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No Apocalipse de Deus, na revelação de João, ele vai aparecer como palavra de Deus. O nome qual ele era conhecido é palavra de Deus. Então não muda. A palavra não muda, meus irmãos. Quem tem que mudar somos nós, de acordo com a misericórdia que nasce toda manhã. Então até aqui você errou, até aqui você pecou. Até aqui você fez errado. Então a misericórdia está te cobrindo agora. Tanto para te curar da sua enfermidade, tanto para te curar da enfermidade da alma, tanto para te curar da sua incredulidade, tanto para te curar da sua fé inflamada, tanto para te curar, irmãos, de toda a sua necessidade. Em nome de Jesus, com a mão no coração, arrependa agora do teu caminho. Arrependei-vos. Por que essa palavra arrependei-vos? Porque está chegando diante de vocês novamente a palavra dizendo: o reino dos céus, o reino dos céus. Para isso Jesus morreu, para te dar o reino, para te dar direito à salvação da tua alma. Para isso ele morreu. Então, por isso está dizendo: arrependei-vos. É por isso que a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, arrependa, que o sangue de Jesus vai te purificar agora do seu pecado. Você já não vai ter débito com Deus, você vai estar livre do seu pecado. E aí você vai poder orar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessa perante a Deus agora o seu pecado. Talvez você não vai poder falar comigo sobre o seu pecado. Confessa para Deus agora. Ele está falando com você pela palavra. Confessa para Ele diante do Evangelho. Confessa diante do Evangelho que o Espírito Santo te ouve agora. Confessa. Rasga o seu coração perante a Ele. Que eu vou orar para Deus te curar, para Deus te libertar, para Deus te salvar. Para Deus restaurar seu casamento, para Deus restaurar sua vida espiritual. Eu vou orar para Deus te abençoar naquilo que você precisa, mas você precisa se arrepender primeiro. Com a mão no coração, arrependido agora. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã.
Hoje nasceu a manhã desta quarta-feira. Preste nós a virar um novo ano, irmãos. Todo ano você faz uma promessa a Deus de fazer melhor para Deus e todo ano você faz pior. Você só vai indo de mal a pior. Todo ano você faz uma promessa a Deus. Para de promessa e coloca seu coração em arrependimento e viva a promessa. Não faça, viva ela. Viva ela. Apresenta diante de Deus arrependido e pare de pecar. Em nome de Jesus, peça a Ele. Peça a Ele. Peça a Ele. Se você não tiver fé, peça a Ele para te ajudar na sua incredulidade. Peça a Ele, fala com Ele que você não crê direito, mas que Ele possa te ajudar pela sua bondade, porque a sua incredulidade ainda está diante de você. Peça a Ele para que te perdoe. Peça a Ele para que te abençoe agora. Peça a Ele o que você está pedindo agora, pelo Evangelho da graça e do poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor sabe como está o meu coração nesse dia, Jesus. O Senhor sabe como está a minha alma. Mas Deus, diante do Senhor, meu Pai, desde o dia que o Senhor me chamou, eu tenho buscado, Senhor. Eu tenho, meu Deus e meu Pai, colocado no meu coração que eu não posso falar as minhas palavras e nem falar aquilo que o meu coração quer falar. Eu sei, Jesus, que as minhas palavras, Senhor, ela tem que vir de Deus para ela ter poder. Deus, eu sei, meu Pai, que eu tenho que falar aquilo que é da sua vontade para que o teu povo seja abençoado. Ó Deus Santo e Eterno e Poderoso Pai, pela, pela apresentação do meu coração e pela minha fala agora, eu peço ao Senhor que pela essa oração, meu Pai, na humildade do meu pedido, o Senhor cura as enfermidades desse povo, Senhor. Cura a enfermidade desse povo, Jesus. Pois eu sei que o Evangelho do Senhor é puro e é santo, meu Pai. Eu sei que o teu Evangelho é verdadeiro, meu Deus. E sei que ele é poder de Deus. Se o teu Evangelho verdadeiramente, Senhor, está na minha boca, se eu sou verdadeiramente escolhido de Deus para pregar esse Evangelho, meu Pai, nessa geração, se o Senhor verdadeiramente falou comigo naquela cela de prisão, Jesus, e eu sou ministro de Deus e fui escolhido por Deus para pregar esse evangelho santo e puro e verdadeiro. Cura essa enfermidade dessa pessoa agora. Cura essa enfermidade dessa pessoa agora, Jesus. Liberta essa pessoa agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Não, meu Deus e meu Pai, porque eu seja alguém ou porque eu seja aquilo ou aquilo outro. Não, Jesus, mas porque o Senhor é bom, meu Pai. E porque a sua eternidade, meu Deus e meu Pai, de bondade é de geração a geração. Deus, olha para mim que não sei nem orar, Senhor. Olha para mim que não sei nem suplicar. Olha para essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo. Olha para essa pessoa que está gemendo, Senhor, diante dessa dificuldade. Oh Deus, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus a quem clamo agora, o Senhor dos exércitos, o justiça nosso, o Emanuel de Deus que nos foi dado. Cura essa enfermidade agora. Restaura esse casamento, meu Pai. Purifica essa alma, Senhor. Tira essa tristeza, essa angústia desse coração. Lava esse coração agora. Não, meu Deus e meu Pai, pela força humana, mas sim pelo poder do Evangelho de Deus. Sare esse coração entristecido. Arranca essa depressão. Arranca essa angústia. Arranca essa insônia. Arranca, meu Deus, esse caroço interno. Arranca esse câncer. Arranca essa ferida. Cura essa ferida. Sara essa ferida, meu Pai. Dê saúde ao corpo físico dessa pessoa, fortalece esses ossos, fortalece esse sangue, fortalece, meu Deus e meu Pai, essa saúde em todo. Traz, meu Deus, a formosura do rosto. Traz, meu Deus e meu Pai, a formosura do corpo físico, meu Pai. Traz saúde, meu Deus, traz gordura, traz saúde, meu Deus. Traz gordura para que o corpo seja perfeito, meu Pai, na sua estatura. Em nome de Jesus Cristo, joga por terra agora toda a inflamação do diabo, todo o levante de Satanás. Tira, meu Deus e meu Pai, toda a força, meu Deus e meu Pai, que o inimigo empregou nessa pessoa. E na tua vontade eu oro agora, que a sua misericórdia cubra essa pessoa e se compadeça dela, Senhor. E que seja desviado dela, meu Deus e meu Pai, o cumprimento do poder da palavra e da palavra da espada do Deus Todo-Poderoso. Que a tua misericórdia cubra ele, Senhor.
E o Senhor dê refrigério e paz para esse coração, para que ele possa reconhecer que o Evangelho da verdade tem que crescer entre os humanos, tem que crescer entre essa humanidade, meu Pai, para que a falsa profecia seja, Deus, abolida nos corações, meu Pai, para que a falsa profecia seja retirada dos falsos corações, para que entre a verdadeira profecia de Deus, para que o povo seja sarado, meu Pai, salvo pelo santo Evangelho de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, para que o Senhor cure toda sorte de enfermidade, toda sorte, todo tipo de enfermidade, Senhor, não seja pequena, não seja grande, seja qualquer tipo de enfermidade, paralisia, meu Deus, paralisia facial, sangue inflamado, doença no sangue, meu Deus e meu Pai, doença nos ossos, doença nos nervos, em nome de Jesus Cristo, bico de papagaio, doença na coluna. Se você orar com fé agora, irmão, ao término dessa oração, você vai procurar essa doença e você não vai encontrar. Agora é a hora, meus irmãos, de nós observar o poder do Evangelho. Você que está comigo até agora nessa oração, nessa pregação dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, vai sumir a dor, vai sumir a dor na articulação dos nervos, aquela dor que você sente quando você articula a coluna, quando você articula as pernas, quando você articula os braços, aquela dor que você sente no joelho, que o seu joelho não consegue dobrar, você tem dificuldade para orar. Todas essas dores, todos esses males vai desaparecer agora, pelo nome de Jesus. Você vai procurar, ao termo dessa oração, você pode procurar, não deixe de procurar. Não deixe de procurar. E procure uma igreja e conte o que Jesus fez por você. Conte o que Jesus fez por você. Se você não contar aqui no Testemunho da Fé, conte o que Jesus fez para você em uma igreja e glorifique o nome dele. Exalte o nome dele e fale aos irmãos que nós temos que prestar atenção no verdadeiro evangelho. Fale na igreja, conte a sua bênção e fale, meus irmãos, eu ouvi uma palavra, eu ouvi um áudio, um pregador pregava e ele dizia que nós temos que se abster da falsa profecia e buscar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é poder de Deus. Nós precisamos buscar esse verdadeiro evangelho e divulgá-lo entre as nações até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos se apresentar diante dele com boas obras. Anuncia, meus irmãos, e fale que Jesus é bom. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Restaura o casamento, traz essa pessoa de volta ao amor perfeito do casamento, Jesus. Traz essa pessoa de volta, meu Pai. Fere essa pessoa se for preciso, mas traga ela, meu Pai. E depois de ela ferida, que ela reconhecer que o Senhor é Deus, cura a ferida dela e faça ela trazer, meu Deus, paz no lar e alegria na casa, meu Pai. Deus, eu não sei orar, mas o Senhor sabe executar a boa obra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Procura a sua enfermidade, procura a sua tristeza, procura. Dorme nessa noite quando for de manhã você vai olhar e vai ver que a falta de sono caiu por terra, que a depressão e a tristeza saiu do seu coração. Mas para isso permanecer cumprindo na sua vida dia após dia, você precisa permanecer na observação do verdadeiro evangelho para andar por ele. Em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, espírito de separação dos lares, espírito de depressão, toda obra maligna, todo o poder das trevas, em nome de Jesus Cristo, demônio que tira a fé do povo, cai por terra agora. Cai por terra agora enfermidade no sangue, nos ossos, caroço maligno, enfermidade cancerígena, enfermidade no sangue, em nome de Jesus, enfermidade nos ossos, nos nervos, em nome de Jesus, sai. Toda enfermidade, toda, não é só essas que eu falei, todas, a qual crê a pessoa no Evangelho de Deus, está sendo queimada agora. Em nome de Jesus, sai. Sai, opressão maligna, e confirme a vitória sobre o povo de Deus. Você que pede uma resposta a Deus, a resposta está no Evangelho de Jesus. Anda com Deus que você vai ser abençoado, que você vai ser capacitado a entender qual é a boa vontade de Deus. E todas as suas dúvidas serão tiradas pelo Deus Todo-Poderoso, que fala pela boca do ministro, pelo Espírito Santo de Deus à terra dos viventes. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pode procurar aí a sua enfermidade. Jesus já te curou.